Olá, gente, tudo bem? Hoje eu vou dar sequência a uma série de vídeos sobre o fazer jornalístico. Quem não é da área do jornalismo, às vezes não sabe como alguma coisa se transforma em notícia. Então, no primeiro vídeo, eu fiz uma matéria sobre o uso de agrotóxicos, o abuso do uso de agrotóxicos para o jornalismo impresso. E em todo jornal impresso, sempre tem aquela segunda página com uma charge ou um cartoon, que é, digamos assim, o assunto mais comentado do dia, e tem um artista, um desenhista, que transforma aquele assunto numa sátira. Porque é através da sátira, da caricatura, do absurdo, que as pessoas se tocam da gravidade daquele acontecimento. E esse ano tem sido farto em acontecimentos bizarros. A charge tem crescido muito. E a charge é uma das coisas do jornalismo que são mais perseguidas em tempos autoritários. Tanto que teve até uma exposição lá no Rio Grande do Sul, que foi censurada em setembro, que é a exposição do Latuf, um artista que cresceu muito nos últimos anos no meio digital. Ele não publica em nenhum jornal impresso. E para introduzir esse tema, eu também gosto de mostrar um pouco das minhas experiências como jornalista. Desde que me formei no jornalismo, aliás, dentro da faculdade de jornalismo, já tinha amigos que têm esse talento para o desenho, que era o Frank Maia e o Zé da Silva, e um que publicava muito aqui no jornalismo de Santa Catarina, o Frank, no jornal A Notícia, e o Zé, que também publica no Diário Catarinense, mas mora no Rio de Janeiro e trabalha lá na Globo, fazendo roteiro de séries, e eu acho que até uma novela ele já colaborou. Teve o Bonzon, que era um personagem muito pitoresco lá de Floripa, que infelizmente faleceu em 2005, e eu também tive a oportunidade de conhecê-lo. O Zé, na época ainda do jornalismo, tinha sua revistinha. Se ele ver esse vídeo, ele vai dar muita risada de como é que pode que alguém ainda guardou esse gibi. E o Frank, há pouco tempo, lançou, através de uma vaquinha na internet, esse livro que conta um pouco da trajetória dele nos jornais locais aqui de Santa Catarina. Além disso, durante um tempo, eu fui editora desse caderno de cultura aqui no jornal da minha cidade, se chamava EBA, e daí tinha uma personagem que se chama Dona Fausta, que fazia testes de comidas locais com uma linguagem bem peculiar aqui da cidade. E esse personagem, quem criou foi o Nicanor Sanches, que é um chargista argentino, mas que mora no Brasil desde 17 anos, e eu fiz com ele uma parceria que durou 5 anos. Vocês vão conhecer essas histórias pessoais e também a história do cartoon e da charge no Brasil desde os tempos imperiais. E vocês vão ver que muita coisa que foi criticada naquela época, há quase 200 anos, ainda acontece. O primeiro cartoon da imprensa brasileira data de 1837 e é de autoria de Manuel de Araújo Porto Alegre. O desenho mostra o agente da corte, Justiniano Rocha, oferecendo um saco de dinheiro para o novo redator do Diário Oficial. Pelo visto, não era uma tarefa fácil, pois muitos correm da missão em direção ao cemitério. Na parede atrás, pichações ironizam o patriotismo do Império. Antes deste marco histórico, artistas gringos já denunciavam as mordomias da corte e seu cabide de empregos, além do tradicional beijamão de Dom João VI, recém-chegado ao Brasil, fugido de Napoleão. Neste outro desenho, Gonçalves de Magalhães castiga o ministro das Relações Exteriores. Outro que não escapava de sua veia satírica era Luiz Moutinho, neste desenho sendo vendido como escravo com um saiote com um símbolo português da Cruz de Malta. Neste último exemplo, o artista foi ainda mais longe, colocando o ministro da Fazenda, Manuel de Castro e Silva, numa posição pra lá de constrangedora para pagar o imposto. Mas o principal nome da charge do século XIX é Ângelo Agostinho. Nascido na Itália, veio para São Paulo aos 16 anos e em 1867 se mudou para o Rio de Janeiro, sede do governo imperial. Após colaborar com vários jornais, fundou em 1876 a Revista Ilustrada, cuja tiragem atingiu a impressionante marca de 5.000 exemplares. Agostini não poupou críticas à monarquia, à distribuição de cargos e às reformas que só beneficiavam os chegados. O trabalho de Agostini refletia o seu tempo e não tinha como se omitir quanto aos horrores do regime escravocrata.
Em um de seus trabalhos mais notórios, ele mostra africanos escravizados sexagenários, que acreditavam ter alguma proteção do imperador ao serem libertos, mas só encontram uma estátua de mármore. E os indígenas, que continuavam sob o açoite dos exploradores, apoiadores de Dom Pedro II. Nessa outra obra-prima, percussora das HQs, ele revela de forma nua e crua a vida dos escravizados. Por não suportarem o trabalho exaustivo, a maioria fugia, e ao serem recuperados, recebiam castigos atrozes, como açoites com areia e vinagre. Dentro de camburões, eram amarrados e deixados sem comida e sem água por dias, depois de apanharem até ficarem inconscientes. Quando capturados, podiam ser escaldados em água fervente ou queimados vivos. Muitos preferiam se matar, dando com a cabeça nas grades. Até mulheres grávidas levavam pontapés na barriga quando não podiam mais trabalhar. E a isso se chamava justiça, protestava o artista. Neste outro desenho, ele mostra o trem da abolição atropelando os fazendeiros escravocratas, que queriam ser indenizados, como se tivessem o mesmo direito aos corpos negros que os indígenas têm em relação à terra. Em outra edição, ele presta uma homenagem ao cearense Francisco Nascimento, o Dragão do Mar, líder jangadeiro que impediu o tráfico de escravos 10 anos antes da abolição, se negando a transportá-los aos navios negreiros. Hoje, o principal centro cultural de Fortaleza leva a sua alcunha. Em 2017, seu nome foi inscrito no Livro de Heróis da Pátria. Alguém ficou sabendo? No limiar do século XX, Julião Machado inovou ao trazer cor para o cartoon, antes dominado pela litografia. Nessa fotogravura, ele ironiza o novo plano econômico do governo republicano, baseado em cortes tão eficazes quanto deixar um terno sem braços e pernas. Para a revista A Bruxa, ele denunciava a burocracia policial e o descaso com a vida humana. Em 1896, no cartoon Encomendas de Papai Noel, Julião mostrou a diferença de tratamento dado às elites e aos jornalistas que criticavam o governo. Nos primórdios do século XX, os artistas passaram a fazer crítica de costumes, mas sem abandonar o social, como neste clássico de Calixto, sobre como era ser rico e como era ser pobre em 1905. Em 1917, ele se voltou para a geopolítica, tendo em vista a iminente Primeira Guerra Mundial. Na revista O Cruzeiro, de 1933, Calixto traz uma grande novidade, a energia elétrica e toda sorte de aparelhos para facilitar a vida doméstica. J. Carlos foi um dos nomes mais prestigiados da imprensa tupiniquim. Até o Walt Disney ficou impressionado com seus desenhos, que deslumbravam os leitores em publicações como Para Todos, Fonfon e Tico Tico. Os anos 20 e 30 eram a época do jazz, do foxtrot e das melindrosas. Mas aí veio a Segunda Guerra Mundial. E assim como a Europa se viu às voltas com o nazifascismo, o Brasil presenciou o golpe de Getúlio Vargas, que foi ditador por 11 anos e acabou retornando ao cargo em 1950 através do voto popular. Theo e Belmonte mostravam as artimanhas de Vargas para manipular o eleitorado cativo e brincavam com a transitoriedade do poder. Eles também estavam atentos à figura mais hedionda da época, Hitler e sua sanha imperialista de dominar o planeta, antes mesmo do Holocausto vir à tona. O porta-voz de Belmonte era o personagem Juca Pato. Um dos personagens mais icônicos daqueles anos é o Amigo da Onça, de Péricles de Andrade Maranhão. Ele começou a desenhar aos 19 anos na revista O Cruzeiro, em 1943, e só parou aos 37 anos quando tirou a própria vida. A grande sacada de Péricles foi criar um tipo sacana e dissimulado que sempre arrancava risadas com suas maldades. O personagem sádico era tão popular que sobreviveu à morte trágica do criador e passou a ser desenhado por Carlos Estevão, na época em que o Cruzeiro chegou a ter uma tiragem de 700 mil exemplares. O golpe militar de 1964 já começou promovendo censura. A revista Pif Paf, de Milor Fernandes, teve apenas 8 números. O traço inconfundível de Milor só voltaria a ter o espaço que merece em 1971 no Pasquim, publicação debochada que apostava no escracho em plenos anos de chumbo. Jaguar e Ziraldo chegaram a ser presos. Enfio, que era hemofílico e faleceu aos 44 anos, era o xodó da turma.
Personagens como a Graúna, o cangaceiro Zeferino, o Baldo neurótico foram símbolos da luta contra a ditadura. Além da crítica política, o jornal apostava numa linguagem inovadora, pautas ousadas e entrevistas com grandes nomes da cultura nacional. A palavra de ordem era o desbunde. O Pasquim foi a grande inspiração da geração liderada por Angeli, Laerte e Glauco. Nos anos 80, eles trabalharam juntos no especial Los Três Amigos. Angeli criou o chiclete com banana, inspirado na Pauliceia desvairada, que respirava ares de liberdade após 20 anos de ditadura. Ele criou célebres personagens como o punk Bob Cuspe, a porra louca Rebordosa, os hippies jurássicos Udi e Stock e os escrotinhos, uma homenagem ao Fradinho do Enfio. Glauco tinha personagens subversivos como o pervertido Geraldão. Já Laerte fez fama com os Piratas do Tietê e se reinventou nos anos 2010 ao assumir a transexualidade e passar a discutir as questões de gênero com seu personagem autobiográfico Hugo, que se transformou em Muriel. A inovação trazida por esta turma foi a humanização dos próprios cartunistas. Angeli, que publicou na Folha de São Paulo por décadas, aliviava a pressão com a série Angeli em Crise, em que revelava suas angústias, reflexões e decepções. E Laerte se expôs de forma corajosa ao revelar as situações pelas quais passa alguém que sai do armário após os 60 anos. O Pasquim e seus herdeiros também foram inspiração para os meus amigos cartunistas. O traço de Zé da Silva remete ao de Laerte, e suas charges publicadas no meio online ultrapassaram os limites regionais, agora para defender a frágil democracia brasileira. Frank, cujo traço lembra de Angeli, é o pai das véias mais amadas de Floripa e foi meu protagonista em 2 produções universitárias. Bonson tinha a ginga e a sede de jaguar, a verve do amigo da onça e a brejeirice do enfio. Seus personagens eram tão cativantes quanto as aquarelas da cidade que amava. O argentino Nicanor desenhou a Dona Falsa no Diarinho em 2005. Ela era inspirada em mim e minha mãe, e o visual uma mistura de Angeli e A Vaca e o Frango. Cada semana eu testava uma iguaria em 5 lugares, e as notas iam do supimpa ao fuleiro. Durante 5 anos, provei sopas, rango de praia, de festa junina, comida de boteco, vegetariano, torta e sushi, além das comidinhas que só tem por aqui. Depois do tratamento do câncer de mama, a Falsa voltou repaginada em 2012, de cabelo curtinho e preocupada em manter baixos os níveis do sangue. Desta vez, quem me ajudou a remodelar a personagem autobiográfica, que teve direito até uma turminha da terceira idade, foi o Leandro Francisca. As tirinhas eram sobre as agruras das mulheres na menopausa e também eram publicadas num blog que encerrou em 2015. Em 2013, passei 6 meses em Sampa e tive a felicidade de conhecer a Elô D'Angelo, que estava no início da faculdade de jornalismo. A autora de Dora e a Gata fez um único desenho para o blog, quando eu estava chegando na Selva de Pedra. Hoje ela é uma influencer de responsa no Instagram, com suas personagens carismáticas e comprometidas com a causa feminista e democrática. E representa como ninguém as demandas por inclusão da nova geração, sem essa de Clube do Bolinha.